Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1. Se acompanha o genérico do nosso programa, consegue ouvir logo na primeira frase que falamos do povo a falar, do povo fazer-se ouvir. E uma das formas na democracia de o povo se fazer ouvir é através do voto. Foi precisamente aquilo que assistimos no domingo passado. Agora compete-nos a nós todos, obviamente, analisar e tirar as ilações necessárias daquilo que foi o nosso falar nas urnas. A nossa convidada de hoje é Teresa Nogueira Pinto. Teresa, muito boa noite. Olá. Obrigado por estares aqui connosco. Vamos lá ver, não assistimos a um recorde de votação, não assistimos a um recorde nos grandes partidos, mas de facto este domingo, e olhando até para a minha infância, desde que vim de Angola para cá, marcou uma diferença, ou seja, não vi os mesmos a liderar o pódio. Não, eu acho que estas eleições confirmaram aquilo que já vinha como intuição das últimas, não é? Que é o fim do bipartidarismo nesse sentido e uma coisa muito disruptiva, que é de repente teres, provavelmente, um partido que não um dos dois grandes em segundo lugar. E isso muda muita coisa. Entramos num novo ciclo político e que eu acho que tem muito a ver com uma deslocalização para a direita do eixo político que está a acontecer um bocadinho por todo lado. E já falámos aqui desta deslocalização, mas de facto, em termos gerais, o que é que te surpreende mais? É a subida do Chega ou é a verdadeira hecatombe do PS debaixo da liderança de Pedro Nuno Santos? Eu acho o mais surpreendente, parece-me, que é o resultado do Partido Socialista. E depois, embora me pareça que em termos de votos o Partido Socialista tenha ficado ligeiramente à frente do Chega, com aquilo que é o resultado expectável, os resultados da imigração, o Chega ficará à frente em termos de número de deputados. Simbolicamente e sem ser simbolicamente, isto é talvez o mais impressionante. E é muito engraçado, porque se tu vires o ambiente, as capas dos jornais, etc., o comentariado, aquilo que fica da noite de domingo não é uma vitória reforçada de Luís Montenegro, nem sequer é uma maioria de 2/3 de direita na Assembleia da República, é o Chega, é a segunda força política. Parece-me que isso é o mais impressionante, associado a uma hecatombe do Partido Socialista, é verdade, mas isso faz todo o sentido, porque no fundo, quer dizer, nós estamos a lidar com um legado de muitos anos de socialismo e de costismo. Agora é fácil fazer de Pedro Nuno Santos o bombo da festa, mas... Que vem de 15, 16, não é? Quando da Pedro geringonça. Passos Coelho ganha, mas depois forma-se a geringonça. Exatamente, liderada forma-se a geringonça. Isso é que é absolutamente extraordinário. O que é que o país devia parar e pensar? A esquerda, mas a direita também. O que é que foi o legado da geringonça e destes anos de costismo? O que é que nós temos de país? De Serviço Nacional de Saúde, da questão da imigração, de coesão social, o que é que nós temos de país? Não é? Quer dizer, ou seja, portanto, nesse sentido não me espanta, de certa forma faz justiça nas urnas, não é? Não me espanta esta... Olha, e sem querer, obviamente, pôr água na fervura dos festejos do Chega, não é totalmente surpreendente e, na realidade, é a primeira vez que o Chega não tem um crescimento exponencial em relação às eleições anteriores. Se tu pensares, a subida do Chega sempre foi muito alavancada, ou seja, grandes saltos. Agora, é um salto importante porque ultrapassa o PS,
mas em termos comparativos com as anteriores foi um bocado mais regrada, não achas? Mas isso teria sempre que ser, ou seja, a partir de uma certa fasquia, o crescimento exponencial tem uma margem muito menor, não é? Mas estavas a dizer isso, eu estava a pensar, 2019 é eleito o primeiro deputado, não é? Sim. Deputado único André Ventura. Nós estamos em 2026 e estamos com 58 à partida, não é? À partida e à chegada, acho que 58 são os que já estão eleitos. Sim. Isso é muito, muito, muito impressionante. Eu acho que também impressiona, ou seja, havia a expectativa, o Chega pode ficar ali a bater os 20%. Passar dos 20% e morder os calcanhares do Partido Socialista, eu acho que é bastante impressionante. E também dizendo aqui uma coisa, parece-me que, se nós olharmos para o que foi a trajetória do Chega de março, passando nas europeias que não correram bem, na sucessão de casos que também não podem correr bem, quer dizer, não, por mais que Ventura se tenha sabido defender, lidar bem, etc., aquilo não é abonatório para nenhum partido político. A campanha também não me parece que tenha corrido especialmente bem. Para ninguém. Para ninguém. Na realidade. Para ninguém e, sobretudo, a campanha tornou-se muito, eu acho muito engraçado as pessoas dizerem o populismo, etc. Quer dizer, desde Luís Montenegro em tronco nu a jogar vôlei, as mortáguas a cozinhar, quer dizer, tudo aquilo foi... O Pedro Nunes Santos de moto, não é? Exatamente. Portanto, isso também tem a ver com as novas formas de marketing e de comunicação política e, portanto, não adianta aí estar a falar do Chega como se fosse... Mas, no geral, a coisa não correu bem. Quase que parecia, a dada altura, que estavam a fazer de propósito para não crescer. E ainda assim, temos este resultado. Isto quer dizer muita coisa. E quando Pedro Nuno Santos, e voltando ao PS, porque de facto o PS entra aqui numa fase de indefinição ou de definição do que é que vem a seguir. Olhando para Pedro Nuno Santos, eu achei que, para além de não ouvir um assumir de derrota, eu não ouvi propriamente uma frase onde se assumisse a derrota, já de missionário, dizendo que não se recandidatava, fez questão de deixar vincado que, na opinião dele, Luís Montenegro continua a não ter legitimidade para liderar o governo. Eu não sei se ele poderia fazer de outra forma. Ou seja, agora o grande dilema no Partido Socialista tem a ver com... que se vão pensar, temos dois grandes blocos, não é? O nazifascismo e a democracia, e portanto há aqui uma convergência entre a AD e o Partido Socialista, ou então se o Partido Socialista assume-se como oposição à esquerda. É diabólica esta opção. Assumir-se como oposição à esquerda, nós ainda parece-me que nos próximos anos a esquerda continuará na mão de baixo por uma série de razões de ordem económica, ou seja, de falência das receitas socialistas do ponto de vista económico, questão cultural. A evolução do voto jovem é absolutamente fascinante para quem se interessa por estas questões de sociologia eleitoral. Portanto, essa opção é um caminho no deserto. A opção de se chegar para o Bloco Central, tentadora, também é um grande risco. Sim. Porque um dos grandes vai pagar a fatura. E o Partido Socialista, neste momento, está mais posicionado para ser o primeiro, já começou a pagá-la, não é? Até porque o Partido Socialista sabe o que fez aos outros partidos da esquerda quando os chamou para o lado deles, não é? Exatamente. Se bem que eu também acho que os outros partidos da esquerda, quer dizer, qual é que é a única esquerda que cresce? É a esquerda, como alguém outro dia dizia, a esquerda de que a direita gosta. Que é uma esquerda, sem dúvida, em que não haja ilusões. Rui Tavares é um marxismo sem Marx, que não haja, mas que vende melhor, vende nos salões, é cosmopolita, quase que nos convence que não nos fuzilava a todos no campo pequeno. Portanto, é ali uma esquerda... Ou seja, não tem aquela agressividade comunicacional de umas irmãs Mortágua, não, ou mesmo Catarina Martins. Exatamente, e pega nestas questões pós-materiais, a justiça social, aquilo fica tudo nos tons não ameaçadores, etc. Depois é uma esquerda, mas é uma esquerda que não vende um bilhete junto das classes trabalhadoras. É uma esquerda profundamente orientada para as elites, não é? Olha, mas não achas que, de alguma forma, e sem de todo achar que o resultado do LIVRE é mau, com o decrescer do PS, com o quase desaparecimento do Bloco, com a perda de um deputado por parte do PCP, o LIVRE
poderia ter crescido um bocadinho mais. Ou então, as pessoas de esquerda, quem votava na esquerda, não quer saber de ideologias e votou onde acham que vêm as soluções dos problemas. Eu estou mais inclinada para a tua segunda hipótese e lá está, para a tal lógica. Depois vai ser muito interessante quando tivermos dados sobre isto, mas eu parece-me que o que nós estamos a ver, ou seja, e eu há muito tempo que digo isto, este PSD, o PSD pós-Passos Coelho, é um PSD que se convenceu de que vai viver à custa do centro. E se for o caso do centro-esquerda? É um PSD que fala para o centro-esquerda, que governa para o centro-esquerda. Convenceu-se disso. Mas tu estás a falar de uma mudança do eixo Exatamente. político em Portugal, não é? Exatamente. E agora Luís Montenegro tem um dilema enorme, que é, em teoria, nós temos uma maioria de 2/3 de direita, não é? Ou não socialista, se quiseres, mas as pessoas dizem de direita, assim, de boca cheia. E eu disse isto quando vim cá a última vez, depois das eleições de março. Isso não interessa para nada, porque Luís Montenegro não vai fazer nada com isso. E vai continuar a tentar ir comer o eleitorado do Partido Socialista. Mas não percebendo que ele agora vai ter que fazer uma opção, que não pode negociar à segunda-feira com o Partido Socialista e à quarta-feira com o Chega. Até porque André Ventura lhe vai fazer a vida negra nesse aspecto. Portanto, ele está outra vez confrontado com uma escolha política que não é capaz de fazer. E achas que, e por falares em André Ventura fazer-lhe a vida negra, achas que este resultado anima as hostes do Chega para uma corrida até à liderança? Acho que se torna, ou seja, aquela ideia é o que se chama uma self-fulfilling prophecy, não é? Uma profecia que se auto-concretiza. Se havia, se calhar, mais dúvidas depois do que não correu menos bem nas europeias, do que parecia ser algum desnorte no partido, eu acho que agora volta a estar em cima da mesa a hipótese de, nas próximas eleições, o Chega a competir pelo primeiro lugar. Ou seja, parece interessante porque, por um lado, ninguém quer governar dialogando com o Chega, mais convence o Chega, ok, então vamos fazer tudo para governar sozinhos. Claro, e mais convence, mais importante do que mais convence o Chega, mais convence o eleitorado. Ou seja, se aquilo que se está a fazer é encostar o eleitorado ou o neofascismo ou o nazifascismo do Chega ou nós. E o eleitorado, quando se sente encostado, rebela-se. Não é? Portanto, eu acho que esta ideia de fazer 2 grandes blocos e pôr o Chega a liderar o outro bloco é um risco. E abre espaço a outra coisa interessante, que parece-me que poderão aparecer mais players no espaço da direita, que é um espaço onde aumenta a procura, mas onde tens pouca oferta. A bem dizer, quer dizer, tiveste, por exemplo, eu acho que o ADN, de certa forma, respondia a algumas reivindicações à direita. O ERC é um partido de margens nesse... Olha, e relativamente ao ADN, até porque costumamos ter convidados, e não dizemos isto por preferência, mas porque, de facto, costumam ser nossos convidados a alguns dos, não só dos presidentes, mas membros do partido. Crês que também foi uma legislativa em que se afirmou que não há cá confusões com siglas? Há já, de facto, uma mole de pessoas que votam claramente ADN? Acho que há. Acho que há e acho que aquilo que explica, embora, claro, não deu para eleger, mas o ADN teve mais votos que o JPP, que elegeu, mas aí tem a ver com a questão... O ADN teve praticamente 79 mil votos. Como é que se chama? O PAN elegeu com 80.100 e qualquer coisa. Exatamente. Portanto, aqui tem mais a ver com a distribuição dos votos, que estavam mais dispersos no caso do ADN do que com outra coisa. O que é interessante perceber no caso do ADN, e eu aqui sublinharia muito o papel da Joana Amaral Dias, é que ela consegue, ou seja, quem vota nela é reconhecendo que ela foi voz, e foi voz muitas vezes sozinha, ou tendo muita voz, os outros que tinham muita voz não defenderam essas causas em 2 ou 3 questões. Eu acho que a questão, em relação às restrições e à imposição da questão do Covid, foi uma questão importante. Acho que o discurso dela de crítica do globalismo, de uma falta de transparência de certas elites, etc., é um discurso que também é acolhido
por alguma parte do eleitorado, e esse eleitorado é um eleitorado que está mais depressa à direita do que à esquerda, que é uma coisa que eu acho que as pessoas também não param para pensar. Eu, às vezes tenho discussões em que as pessoas parece que ficaram paradas nos anos 90, que acham que a direita foi o que apareceu nos anos 90, não havia direita antes e não há direita depois, e acham que direita é baixar impostos. Pronto, e é preciso explicar que não é isso a marca da direita necessariamente. E por falar em pessoas que não sabem bem o que é direita, temos que falar do Iniciativa Liberal, que eles dizem que não são nem direita nem esquerda, são liberais, e que, de alguma forma, ficaram aquém do que seria a expectativa, sendo que acho que há um momento na campanha em que não sei se a comunicação social, se os comentadores tentaram fazer da IEL a muleta governativa para Luís Montenegro. Sim, e os próprios tentaram também explorar um bocadinho isso. Eu acho que o que pode ser interessante perceber aqui, ou seja, as circunstâncias eram muito favoráveis à Iniciativa Liberal, em teoria, por uma razão. Porque o voto não socialista estava desiludido com, quer dizer, que não haja ilusões, esta questão da Spin não viva, etc., embora Montenegro tenha saído reforçado, isto foi constrangedor para grande parte do eleitorado que não gostou. E pode voltar a ser para o próprio Montenegro. E pode voltar a ser para o próprio Montenegro. Ou seja, há uma opção política nas urnas e ele sai reforçado, mas isto foi constrangedor. E depois havia aquilo que parecia ser um certo desapontamento com o Chega, se quiseres mais no voto de algumas elites que votam à direita, mas que pensavam, aqui o Chega não dá, etc. Portanto, estava tudo encaminhado para a Iniciativa Liberal ter um excelente resultado. Pode ser que tenha atingido o seu teto máximo, porque o país não é o país da Iniciativa Liberal. O nosso país é o país, lá está, da gente que madruga, da gente trabalhadora, da gente das periferias. Tinha que existir uma transformação social e cultural muito grande para que fôssemos, por assim dizer, desculpa a expressão, um público liberal. Eu acho essa questão teria. Ou seja, o liberalismo, num certo sentido, também é um luxo. mas não é bem liberal, ou seja, eu acho que muito do eleitorado que votou no Chega é um eleitorado, ao contrário do que se tem dito, eu ouso desafiar isso, acho que é um eleitorado que via com gosto um Estado mais pequeno. Um Estado com menos prestações sociais, um Estado que se metesse menos na nossa vida. Portanto, eu não sei se a Iniciativa Liberal... O Chega é que não sabe bem ainda... Pois, essa é que é uma das grandes questões de algum eleitorado de direita em relação ao Chega, é olhar e depois vê-lo um bocado estatista. Mas é estatista à segunda e não é estatista à terça. Eu acho que eles ainda não se definiram. Mas sabes o que é curioso? É que podem dar-se ao luxo de continuar a não se definir. Percebes? E no fundo, agora, eu não tenho a certeza, eu acho que a Iniciativa Liberal também tem um nicho muito fechado, porque não fala, por exemplo, na questão da imigração. E a questão da imigração é uma questão fundamental. E é uma questão que não tem só a ver com contas, vamos fazer as contas como se o país fosse uma mercearia e vamos ver se isto dá dinheiro ou não dá. Não, há questões de coesão social. Há questões de uma certa ansiedade de descaracterização. Quem é que somos nós como comunidade política? Isso foi completamente ignorado por todos os partidos, menos pelo Chega. E claro, depois em termos sociais há sempre aqueles paradoxos do que é que se pode e não se pode. E só para mencionar... Carlos Moedas restringe a utilização de certas figuras provocativas na zona do Martim. Figuras provocativas é uma cruz. Sim. Não, mas espera, deixa-me... Desculpa. Ao mesmo tempo que acabou de aprovar a maior marcha LGBT+, para 2025 em Lisboa. Carlos Moedas, eu acho que vai ser muito interessante olhar para as autárquicas, porque Carlos Moedas representa exatamente esse centrão sem coragem, sem convicções, híbrido, camaleão, que se quer vender a ir buscar os votos do centro-esquerda e que vai dizer aos eleitores de direita, não gostam, mas é o que há, comam. Não é? Portanto, seria interessante se o Chega apostasse num candidato forte para as autárquicas, porque aí veríamos uma batalha mais ideológica. Eu acho que Carlos Moedas se portou muito mal nesta questão, quer dizer, emitir num comunicado, dizer que uma cruz pode ser vista como um ato de provocação. Não achas que no festejo do Sporting, quando falou e foi apupado
os lisboetas já lhe disseram alguma coisa? Eu acho que aí já lhe disseram não fechas os nossos cafés. Acho que foi mais a ver com isso. Mas eu acho que ele vai ter um grande... Vai ser muito divertido ver se ele... Onde é que ele vai tentar ir Ele já buscar tinha sido votos. um vencedor inesperado, não é? Porque eu recordo que acho que Rui Rio não lhe tinha dado todo o apoio, não é? Não, e ele é um vencedor inesperado e ele é um vencedor a fazer o quê? Eu lembro-me, porque estive bastante próximo disso. Ele, por exemplo, foi buscar muita imagem da Isabela Ayuso, Presidente da Comunidade de Madrid, que é uma mulher que, no combate político, o que ela diz é o Vox são nossos adversários, é verdade, não é a mesma coisa, mas o nosso inimigo é o Partido Socialista. Carlos Moedas jamais teria esta coragem política. Nem tem essa convicção política, acho eu. Não, porque ele na realidade foi eleito a dizer que ia acabar com a ciclovia e não acabou com a ciclovia. Não, morre de medo da esquerda, dos jornalistas e quer ser gostado, que é uma coisa que hoje em dia também o Centrão adora, ser gostado por todos. E está a começar a perceber que não dá Não para vai ser dar. gostado por todos. Olha, deixa-me utilizar uma frase que eu utilizei ontem no programa com o João Paulo Batalha relativamente ao PCP, é que as notícias da minha morte foram grandemente exageradas e o PCP continua a aguentar-se firme. Continua. Firme quer dizer... Perdeu um deputado, não é? Perdeu um deputado. Mas apesar de tudo, para aquilo que se vaticinava, foi, eles dizem sempre, apresentam sempre os seus resultados como uma vitória. Sim, Neste sim, caso, é em perspectiva, eu acho que foi. Eu acho que pode ser porque há ali uma fidelização de voto maior, não é? Ou seja, o PCP, mal ou bem, é uma esquerda com uma grande identidade. Não é uma esquerda pós-material. E que mantém uma grande coesão. Há ali um voto que é um voto de identidade. Tem sido comido também pelo Chega, num certo sentido, nós percebemos isso com as transferências de voto, mas há menos fluidez e liquidificação do que aquela coisa do Bloco de Esquerda, que de repente teve que ir buscar os seus dinossauros para tentar... também é curioso, não é? Que vai buscar 3 homens... brancos, cisgênero, lá como é que se diz, para tentar salvar aqui o Partido do Progresso. É sim, é o instinto de sobrevivência e quando o instinto de sobrevivência ataca, vale tudo. Na realidade, eu creio que há um momento, eu não sei em que canal é que eu estava a ver e mesmo que soubesse não dizia, mas não sei, em vez-se um momento em que Mariana Mortágua fala, não sabia que tinha sido eleita, passado uns segundos sabe-se que é eleita e está lá aos saltos contente festejar porque fica um deputado de alguém que lidera um partido que já teve um grupo parlamentar de 25. Se não é patético, eu não sei. Bom, é melhor ter um do que não ter nenhum. Se não tinha que ir trabalhar. Se não tinha que ir trabalhar, isto é... E nem sei, uma data deles vão ter que ir trabalhar, não sei bem para onde, não é? Agora, não há observatório que vê tanta gente. A não ser que ela fique grávida e depois alguém a despeça. Isso é outro dos paradoxos. Não crees que... E desculpa, os eleitores já não comem com a testa determinadas coisas? Não, e aquilo é muito um correr atrás do prejuízo. Houve uma tentativa, que eu até acho que é uma tentativa interessante, mas que se vê claramente que não colou. Se tu reparares, o discurso foi muito contra o ódio, não é? Contra o discurso que põe o imigrante contra o português, nós. Mas, na verdade, toda a articulação desta esquerda, que o Bloco de Esquerda representa, é uma maneira de nos pôr uns contra os outros, não é? Os homens contra as mulheres. Mulheres contra mulheres. Não. Mulheres contra mulheres. Que ainda não se sabe bem o que é mulher. Não, mas, ou seja, explora, a partir da categoria básica do marxismo, de burguesia contra o proletariado, eles aplicam aquilo a tudo. As subdivisões dentro de próprias classes. Em que a imaginação não tem questões de identidade, etc. Portanto, é curioso que agora venham dizer não, nós contra o ódio vimos, quando na verdade eles exploram o ressentimento. Olha, o PAN também manteve-se, não vou dizer que é insignificante, não é? Mas num cenário de que iremos ter legislativas brevemente, e quando digo brevemente não é tão breve assim, para onde é que irão estes votos? Porque claramente Bloco de Esquerda e PAN vão, eu não quero estar a profetizar, mas estão em vias de extinção.
Sim, aqui, ou seja, eu aqui profetizando, não é? Porque não temos, é um bocadinho pensando o futuro, o que é que poderão ser nos próximos ciclos eleitorais questões que continuem a ser determinantes. Eu acho que as questões que marcam esta fuga de votos da esquerda para a direita vão continuar a ser importantes. 3 questões, quer dizer, a questão de um Estado ineficiente e que esbulha os contribuintes. Serviços públicos. Serviços públicos não funcionam, mas depois uma autoridade tributária que esmifra o contribuinte, a questão da imigração e a questão cultural. Okay. Ou seja, no fundo, que isso tu vês muito no eleitorado mais jovem e com referências, sei lá, os Matt Walsh da vida, os Jordan Petersons, etc., e outros menos aconselháveis. Esses eu acho que são ótimas referências, depois há outras referências que... O Jordan, para mim, é à terça e pode não ser à quarta também. Sim, mas imagina um Andrew Tate. Ok. Não. Isso é outra história. Eu às vezes penso isto depois também pode tomar proporções... Mas talvez uma Candace Owens... Sim, por exemplo, sim, não é? Exatamente. Ou seja, nós estamos a ver, isso vai ficar. Okay. Estes novos eleitores que estão a entrar agora, miúdos de 18 anos, eles foram socializados politicamente em oposição, em rebeldia, em desafio da hegemonia da esquerda. Estas 3 coisas vão continuar. E, portanto, parece-me que o bloco à direita é um bloco que ainda vai aumentar antes de diminuir. E não achas interessante que, de facto, uma das grandes alavancas que essas pessoas, esses influenciadores, por assim dizer, utilizou, é os perigos do totalitarismo da esquerda e que acabámos por tropeçar neles. Eu recordo a Carta Portuguesa para os Direitos Humanos na Era Digital, não é? Recordo o silenciamento e os bloqueios, recordo a diferença entre o tempo de antena de uns candidatos para outros. É exatamente isso. E isso mostra o quê? Mostra um total desajuste da realidade. Ou seja, a maior parte das pessoas, aqui é uma ativação de senso comum, percebe, independentemente de gostar mais ou menos daquilo que são as posições do Chega, da sua teatralidade, falta de consistência, o que quiserem, que Ana Gomes dizia eu vou para o Maqui, quer dizer, como se agora fosse ser uma presa política ou uma mártir política. As pessoas percebem que isto é uma fantochada. Como percebem que a ideia de que isto é um fascismo do século XXI também é uma fantochada, para além de ser uma falta de rigor conceptual assustadora. Que haja pessoas que deveriam ser especialistas do ponto de vista político a fazer esses erros, é verdadeiramente assustador. Quer dizer, não há nada de fascista no Chega. Poderá haver muita coisa má, mas de fascista não há, com certeza. E eu acho que isso já não cola, percebes? E depois nós vemos estes impulsos totalitários que não é da esquerda. São impulsos totalitários muito, por exemplo, do liberalismo de Bruxelas. Sim. Então, já lá vamos falar um bocadinho sobre esses impulsos totalitários daqui a pouco. Regulação, o que é que se pode dizer? Mas não achas que os jovens, e eu conheço alguns jovens que têm, quando eu digo a mente aberta, que não se importam com a orientação sexual de A, B, C ou D, mas começam a ver que o campo de jogo não é igual e isso os incomoda. Ou seja, eles veem que os outros têm a liberdade para escolher e dizer aquilo que bem entenderem, mas que há uns que são catalogados de que são um perigo para a democracia, mas são eles que estão a sofrer da falta de democracia. Mas isso é engraçado, porque isso, no fundo, é onde desemboca, é uma das grandes contradições do liberalismo. Porque o liberalismo, no fundo, o que nos diz é que cada um vive a sua vida sem chatear os outros. Só que onde é que nós acabamos? Nós acabamos a ter que celebrar entusiasticamente e constantemente todas as opções de vida, sem podermos aplicar qualquer critério nosso, de ordem moral, religiosa, etc. Okay? E, curiosamente, vendo que algumas dessas opções, nomeadamente, por exemplo, as opções religiosas cristãs, são desconsideradas. Percebes? Sim. E há aqui um dilema. Isso é outra coisa onde muitos jovens percebem, estão-nos aqui a vender uma coisa que não faz sentido, que é, tu por um lado tens todo o progressismo das causas LGBTQ, etc. E por outro lado tens o abraçar do Islão e da integração das comunidades que são profundamente conservadoras do ponto de vista religioso. Ora, aqui há um clash óbvio. Tu vês no Reino Unido, por exemplo, mobilizações de pais
muçulmanos que não querem que os filhos tenham aulas de educação sexual. Só que depois, perante isto, um liberal fica, o que é que eu faço? Se fosse um cristão, tu podias dizer, volta para as catacumbas. Faça um referendo ao aborto, que é para ver se não tem uma surpresa. Exatamente. E não conseguem lidar com essas contradições. Muito bem. Olha, Teresa, e vamos falar agora um pouco do resultado da AD, que não é um resultado para ir além, mas preocupa-me uma coisa. O voto do povo legitima alguma coisa, mas quem decide a questão legal é a justiça. De alguma forma, Luís Montenegro sente-se legitimado pelo povo, mas se calhar tem que dar algumas respostas que a justiça nos diga que está tudo bem. Eu não sou especialista no caso Spinum Viva. Mas, dizendo isto, parece-me que o problema dele não é tanto um problema de natureza jurídica, é o problema de um primeiro-ministro ser avançado, não é? Quer dizer, é um problema político. Ético? Um problema ético, mas também um problema político. Porque revela muito do ponto de vista político e do tipo de liderança que se é. Eu consigo pensar em 2 ou 3 líderes da política portuguesa que jamais fariam isso. E consigo pensar em vários que fariam isso todos contentes e até com mais estrondo. Agora, há aqui a ideia de que este resultado legitima... Agora, ninguém vai deixar o Luís trabalhar. Eu acho que era bom o Luís perceber isso. Ninguém o vai deixar trabalhar. Portanto, ele continua exatamente com o mesmo problema que ele tinha em março, que é um problema que ele e o PSD criaram com as linhas vermelhas. E vai ter esse problema outra vez. Mas agora tem um bocado mais de tempo, porque Marcelo não pode dissolver e o novo presidente tem que esperar 6 meses para ter a possibilidade de dissolver. O que ele pode fazer é o que já fez antes, que é nomear gente sem precedentes, também é uma coisa interessante, se tu fores ver o número de nomeações políticas deste governo, também não sei, quase que faz inveja aos socialistas, e estar ali, a ocupar os lugares, porque ele não pode, ele também não parece que tenha um ímpeto reformista, sempre disse que achava que ele não tinha, mas ainda que tivesse, ele não vai conseguir fazer nada. Consegue aprovar um orçamento, um programa de governo, mas não vai conseguir fazer nada na Assembleia. Por razões óbvias. Não é? Sim, mas aí vai pagar a fatura depois, claro. Mais tarde, e não é? O primeiro a pagar a fatura vai ser ele. Porque eu penso, e já foi dito aqui, que alguma da responsabilidade pela vitória que Luís Montenegro teve foram algumas decisões e algumas políticas que eles adotaram durante este pequeno espaço de tempo que tiveram. Por exemplo, está bem que tiraram a questão da imigração ao Chega, mas começaram a querer fazer alguma coisa em relação à imigração. Sabes, eu fez-me alguma confusão. Primeiro, eu acho que a liderança e em política é preciso, ou seja, tu não fazes nada se não tiveres diagnósticos. As pessoas dizem muito e com razão, o Chega não tem quadros ou não tem soluções, com razão. Ou seja, eu percebo essa crítica. Mas o Chega tem uma coisa que mais nenhum tinha, que fez o diagnóstico certo. Percebes? O que nós vimos agora não é com base num diagnóstico, é com base em taticismo eleitoral. E o que é mais populista do que anunciar em plena campanha eleitoral deportações? Porque no fundo é para dizer, nós estamos a fazer qualquer coisa. Por um lado estava tudo bem e de repente já é deportações. É pessoas a receber cartas. E tu pensas, de facto, vendem-se por muito pouco, não é? E que afinal... As linhas vermelhas que o Chega então não são ideológicas, não é? Então, de facto, o Chega tinha razão no seu diagnóstico. Eu acho que às vezes as 30 moedas de prata do Judas envergonhariam alguns, não é? Olha, e para terminarmos e irmos falar um bocadinho sobre Bruxelas e quem lá está à frente, qual é o papel de Marcelo nesta fase? De Marcelo, telemedicina, teleconsultas. Marcelo sai sem glória e eu acho que já não tem, quer dizer, já não é muito levado a sério e não tem muito que possa fazer agora, não é? Quer dizer, no fundo, o papel dele é meramente performativo nesta fase, eu acho. Não Há quem diga que ele, eventualmente, até para
marcar, por assim dizer, a tomada de posse do governo ou a viabilização do governo. Há quem diga que ele vai esperar pelo PS, como esperou porque o PS tivesse um novo líder. Quer dizer, deixar o país à espera do PS. Isso seria mais uma enorme derrota. É engraçado porque, de certa forma, Marcelo também é um derrotado destas eleições, porque eu acho que a última coisa que ele quereria seria apagar a luz em Belém e fechar a porta, primeiro com índices de popularidade baixíssimos, quer dizer, já ninguém quer saber depois, tendo degradado muito do ponto de vista da dignidade institucional o cargo, e finalmente deixando um país que vira à direita. E à direita, não é a direita da cabeça do Luís Montenegro. Portanto, nesse aspecto é uma enorme derrota para Marcelo. Agora, eu acho que empurrar a AD para os braços do Partido Socialista e o Partido Socialista para os braços da AD é o maior erro que os partidos de centro podem fazer. Eu até acho divertido ver o circo arder nesse sentido, não é? Mas é um erro. É um erro porque o que vai acontecer é que vai haver uma fusão em que aparece a alternativa como a única alternativa e o Chega vai consolidar-se como segunda força política a disputar um primeiro lugar. Portanto, se Marcelo fizer isso, é um mau, naquilo que para ele é o resultado desejado, é uma má estratégia. Muito bem. Eu acho que em menos de 2 anos veremos o que é que isso... Sim, veremos. Sim, Animei outubro de 2026, não é? Outubro de 2026, olha. Olha, Teresa, entretanto damos um salto até Bruxelas, porque ontem ou anteontem houve um acontecimento que não é de todo surpreendente, porque de facto há uma lei que... obriga a divulgação de informação e de dados em relação aos que ocupam cargos políticos, não só em Portugal, mas essencialmente na União Europeia. O Supremo Tribunal da União Europeia diz que Ursula von der Leyen tem que revelar as mensagens que ela teve com o CEO da Pfizer, o Albert Bourla, quando da compra em exclusividade das vacinas para a Covid. Isto abre um precedente importante e acontecendo com a Presidente da Comissão Europeia ou com a Presidente... Aquilo tem tantas postos que eu não sei. Acontecendo com a von der Leyen, o que é que isto significa? Eu acho que isto, mais do que abrir um precedente, no fundo, e tem muito a ver com o que nós temos estado a conversar, ou seja, normalmente... Quem dizia que havia uma falta de transparência, que se deveria suspeitar daquilo que foi, a maneira como a União Europeia geriu, comprou, etc., as vacinas, todo o discurso oficial à volta desse tema eram conspiracionistas. Os mesmos que diziam que, se calhar, o vírus saiu de um laboratório onde se manipulavam coronavírus em Wuhan, não é? São doidos, conspiracionistas, trampistas, etc. E eu acho que cada vez mais o que tu vês é que esse tipo de teorias, muitas vezes associadas aos maluquinhos, à gente sem instrução, às redes sociais, que têm que ser poligrafados, aproximam-se um bocadinho como aos mitos e as lendas, não é? Tem ali um fundo de verdade. E isso acompanhado com um enorme descrédito. Agora viste isso também com o líder do, ajuda-me, World Economic Forum? Sim. Charles Schwab. Schwab, exatamente. Ou seja, um enorme descrédito. Nós vamos a ver, e estas pessoas que nos querem proteger da desinformação, que inventam os escudos democráticos, que nos alertam contra os conspiracionistas, não têm muitas vezes ficha limpa, não é? Ou levanta-se, ou é razoável pôr em causa se isto é um pedido de uma jornalista do New York Times, porque ela questionou a exclusividade do contrato com a Pfizer e depois se as vacinas estavam a 15 antes da assinatura do contrato. A verdade é que foi assinado a 19, quase 20, eu não sei os valores ao certo, o que prefaz aqui uma falta de transparência. Mas não te parece, por exemplo, em relação à comunicação social, e eu estava a ouvir ontem, e vou dizer na Rádio Observador, o Luís Rosa, no programa Justiça Cega, muito surpreendido, a dizer não, porque também a Ursula von der Leyen, quando foi Ministra da Defesa, também teve problemas de falta de transparência. Eu
que não sou nem de perto, tenho o nível de influência do Luís Rosa, eu sabia disso, falei disso, temos convidados que falávamos sobre isso, e a mainstream não sabia. A mainstream não sabia, mas é exatamente como a mainstream também não sabia nada, porque cheguei a ter um grande resultado e agora a mainstream está a tentar... Ou que o Trump ia ganhar, exatamente. Ou seja, a mainstream acerta muito pouco porque a mainstream também só olham uns para os outros, só falam uns com os outros e constroem uma realidade paralela. E depois, há aqui uma... Quem consegue pensar fora dessa bolha também está treinado, até por causa do que têm sido os últimos tempos, para ir atrás de... Deixa ver. Não é? Eu hoje em dia digo, não há teoria da conspiração que eu não acho que vale a pena. Olha, deixa ver aqui... Claro. Pois há umas tão malucas que pronto... E só para fundamentar, de facto, essa tua preocupação com algum totalitarismo que exista em Bruxelas, antes de Ursula von der Leyen se candidatar para Bruxelas, ela foi Ministra da Defesa alemã e, de facto, a Bundeswehr nunca tinha tido tantas queixas. Ela foi acusada de má gestão de fundos, foi acusada de adjudicações a consultoras sem devido concurso público, sendo que a consultora que mais adjudicações teve foi a consultora onde o filho de Ursula von der Leyen trabalhava. E, entretanto, essa pessoa, os parceiros europeus viram como boa para liderar a Europa. E António Costa também, como boa... Estou a brincar. Não estás a brincar, não. Não estou a brincar. Sim, mas depois, ao mesmo tempo, tu vês estas pessoas terem uma aura de respeitabilidade em que qualquer crítica que tu faças és logo considerado um marginal político. E isso tem muito a ver, quer dizer, a questão do populismo também tem muito a ver com isto, com gente que diz, mas porquê que esta gente há de ser considerada acima de qualquer suspeita? Quando até há várias suspeitas que recaem sobre eles. Exatamente, e que deviam ser, de facto, e nós só nos devíamos sentir confortáveis quando isso estivesse devidamente aclarado. Olha, entretanto, falando de Bruxelas, uma coisa interessante, lembrei-me agora, as Bruxelas, que é anti-tarifa, toda a favor do mercado, livre, a Shine até me acordaram a saber que, afinal, todas as suas encomendas vão levar com 2 euros em cima. Há lá protecionismo de Bruxelas, já viste? Sim, exatamente, lá está. Que é quando somos nós a fazer, é um protecionismo do bem. O protecionismo do bem e há o protecionismo do mal. É o Trump, claro, que só pode ser o protecionismo do mal, não é? Olha, e porque foste uma das pessoas que também aqui esteve connosco a falar da eleição de Trump e da administração Trump, como é que tu vês esta fase em que aparentemente Trump está a conseguir, às vezes, de maneira pouco ortodoxa, a colocar as partes que estão em conflito, em diálogo, numa tentativa de que, de facto, as guerras que nos preocupam parem? Eu acho que ele é um grande negociador e que depois daquela primeira fase, que foi uma fase muito agitada e acelerada, acredito que agora é capaz de estar a conseguir, as we speak, não é? Claro. Com as coisas a decorrer, de estar a conseguir coisas que o seu antecessor nem de perto. O facto de ter retirado algum apoio a Benjamin Netanyahu também indica, digamos, uma direção clara em relação àquilo que são os conflitos em Gaza e no... Sim, indica uma coisa muito interessante que marca uma diferença com as administrações republicanas anteriores e até democratas, que é há um pragmatismo, ou seja, há um pragmatismo e um não ficar completamente preso na questão ideológica e espartilhado pelas redes de alianças. Okay? Exato. Portanto, só porque é o Estado judaico tem razão. Exatamente. Será isso? Exatamente. E só porque é um homem forte, e o Estado judaico, um grande aliado dos Estados Unidos, tem razão. E nesse sentido, Trump é um pragmático. E se calhar até mais humano do que outros mais idealistas, mas depois na hora do humanos vamos ver, e isso é absolutamente fundamental neste novo contexto geopolítico, que é um contexto de volatilidade, de competição entre blocos, de alianças de geometria variável. Portanto, eu acho que ele está a conseguir manter o papel fundamental dos Estados Unidos, travando ou desacelerando o declínio.
E porque estamos nos Estados Unidos, só mencionar uma notícia que acaba por ser triste, como é óbvio, porque não desejamos isso a ninguém. Joe Biden foi diagnosticado com um cancro na próstata em estado avançado, mas aqui a grande questão é saber se ele já não estaria debilitado, se já não teria sido feito o diagnóstico e na mesma o mantiveram à frente da Casa Branca. Lá está, a gestão do nome de Joe Biden, até a instrumentalização de Joe Biden numa fase em que já era mais do que evidente que ele estava debilitado, no fundo tudo isto está um bocadinho relacionado, porque a ideia de nos quererem vender uma coisa que é qualquer pessoa com senso comum e dois olhos que percebe que não será bem assim. Não sei se ele já saberia deste diagnóstico em concreto, mas era óbvio que ele já estava profundamente debilitado. E acho que algum ressentimento também do seu núcleo mais próximo em relação ao Partido Democrata resulta daí, não é? De ter havido uma total instrumentalização e no momento em que fica claro que não serve, foi naquele domingo de verão em que ele é convidado a renunciar, não é? A ceder o lugar para depois também se produzir uma coisa completamente forçada e completamente ao lado, que foi aquela candidatura de Kamala Harris. Fizeram-lhe a Kamala. Exato. Bom, voltamos a Portugal. Estes próximos tempos, embora sejam de estabilidade, achas que vai haver aqui muito estabilidade, porque não pode haver dissolução da Assembleia, não é? Achas que vai haver aqui muita tática? Haverá já partidos a alinharem-se, sabendo que vão haver legislativas não tão longe quanto isso? Acho que vai haver muita tática, acho que vamos voltar a estar reféns, ou seja, nada acontece desde março das últimas eleições e nada acontecerá até às próximas. Mas temos ainda este ano autárquicas, não é? Mas não desfazendo do poder local, que é importante, as autárquicas serão importantes, desde logo pelo que significam, mas também por simbolicamente o que é que poderão trazer. Tá. Mas o que eu quero dizer é, por causa dos nossos atores e protagonistas, todos os que poderiam ter uma palavra, porque não se entendem, nós vamos continuar completamente separados. E o país não sei se pode dar, quer dizer, ou se fechava tudo, que era ótimo, o Estado, a autoridade tributária, tudo abaixo, ou então, havendo isso e não havendo uma gestão competente, o país não se pode dar ao luxo disso. E é isso que vai acontecer, por birra e sinalização de virtude. Birra de uns, sinalização de virtude de outros. Olha, o PCP, entretanto, já disse que vai votar contra o orçamento. Contra o programa do governo, que ainda não leu. O programa do governo, se calhar até é uma coisa internacional. Eles não sabem, se calhar até é uma coisa de inspiração marxista. Eu estava a pensar que eles tinham algum contacto com o oráculo de Delfos e então receberam a priori o programa de governo, então disseram já que não vale a pena. E achei extraordinário, ainda bem que tu mencionaste isto. E se algum dia alguma coisa me correr mal, eu vou chamar alguém do PCP para fazer o comunicado, porque pareceu que correu bem, não é? Não sei. No fundo, uma derrota é sempre uma vitória. Olha, Teresa, e no último minuto, nós enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer para não, quase impossível, mas para não sentir esta loucura de instabilidade no hemiciclo ali para os lados do Palácio da Ajuda, lá como é que se chama? Eu acho que os atores políticos agora, há uma coisa que mudou muito, que é eles conseguem medir o nosso pulso também, não é? Da mesma maneira que eles têm que estar constantemente em campanha, nos Twitters e nos TikToks, eles também conseguem ir medindo o pulso. E eu acho que é preciso deixar bem claro que nós queremos soluções, não é? Claro. Ou seja, não se pode continuar a brincar como se estivessem no pátio de um recreio e tem que haver aqui uma responsabilização. O país é nosso. O país é nosso. Luís Montenegro venceu as eleições, que faça alguma coisa com isso. Se não sabe fazer nada com isso, que se vá embora. Só assim? Não, que se vá embora, que horror, não. Assim. Vê lá. Não é, mas... Está bem. Teresa, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Qualquer dia convido-te para um programa mais alegre, não sei, só se for sobre gastronomia. Em Portugal poucas coisas me alegram. Aliás, com a Teresa nem a bola daria para alegrar, porque nós estamos em espectros diferentes. Mas tudo bem. Teresa, uma vez mais, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada. Okay? Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação. Se você é daquelas pessoas que gosta de ouvir logo de manhã cedinho, enquanto vai a caminho do trabalho, ou deixar as crianças à escola, nós, a partir das 6 da manhã, estamos em todas as plataformas
plataformas de podcast. Procure lá, isto é o Povo a Falar, e subscreva para ouvir-nos diariamente. Resta-me desejar-lhe uma boa noite. Até amanhã.